Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. Policial militar é morto a tiros em Gravataí, na região metropolitana. Roubo seguido de morte é a principal linha de investigação. O que será que o bandido queria? Impressionante. Um caminhão com um motorista de Lajeado cai de uma ponte e teve a ajuda de pescadores na hora do resgate. Felizmente, ele está bem. Enquanto o sul do país vive o epicentro da crise sanitária, o governo estadual vai afrouxar medidas a partir da próxima semana. O que dizem os especialistas sobre isto? E no esporte, acabou o caô? O guerreiro voltou e contou sobre os dramas vividos nos quase 7 meses fora dos gramados. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, porque um policial militar foi morto na noite de ontem aqui em Gravataí, na região metropolitana. Christian da Rosa Oliveira, 36 anos, foi alvejado a tiros dentro do carro por 3 criminosos que fugiram. Vamos conversar ao vivo com o colega Lucas Abate. Quais as novidades? O que diz a investigação? Este soldado era o alvo dos criminosos por alguma razão relacionada à função dele? Ou foi uma coincidência? Lucas Abate, bom dia. Até o local onde aconteceu esse assassinato, esse ou possível latrocínio. Oi, André. Oi. A gente teve um corte aqui no áudio. Peço para que tu repitas desde o início, por favor. Bom dia. Bom dia, então. Bom dia novamente, André, para ti, para todos que nos acompanham. A gente voltou até o local onde aconteceu esse crime na noite passada, aqui no bairro Morada do Vale, em Gravataí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o cenário aqui, mais ou menos, para tentar entender como é que foi a dinâmica desse crime. Mas o que se tem até o momento, André, é uma investigação muito preliminar ainda, poucos detalhes, e até logo mais a gente vai conversar com o delegado que investiga o caso para tirar algumas dúvidas, mas o que se tem nesse primeiro momento é uma hipótese principal de latrocínio, ou seja, roubo com morte. Nada ligado à função desse policial, e sim que ele estava parado com o carro dele mais ou menos por aqui, um Onix branco, quando foi abordado por pelo menos 3 criminosos armados. Não se sabe ainda exatamente se o policial reagiu aos disparos, se de repente os criminosos viram que ele estava armado e dispararam contra ele, mas o que aconteceu é que, pelo menos aí pelos relatos de testemunhas, de 6 a 10 disparos foram feitos aqui, tanto por parte do policial contra os criminosos, quanto dos criminosos em direção ao policial. Infelizmente, o soldado Christian foi atingido por um tiro nas costas e não resistiu aos ferimentos. Há uma informação ainda de que um dos criminosos foi baleado por ele, e até tem uma mobilização aí de busca em hospitais para pessoas que entraram baleadas ainda durante a madrugada. André, aqui onde aconteceu o crime, são 3 pontos em que se tem o cordão de isolamento. Um pouco mais para frente era possivelmente o local onde o carro estava posicionado. Ali onde ocorreu a abordagem, foi ali que o soldado Christian acabou sendo morto. Ok. Se a gente vier para outra esquina aqui, André, a gente mostra, tem outro local de isolamento, porque ocorreram alguns disparos, então teve uma troca de tiros. Tem um segundo local de isolamento que fica a cerca de 30, 50 metros de onde ocorreu os primeiros disparos. Oi, André. Para quem está chegando agora, 11h37, estamos mostrando ao vivo, ontem à noite, um ataque. Foi que horas o ataque? Esse ataque é um soldado da Brigada Militar, 36 anos, que morreu. Não se sabe ao certo ainda se foi tentativa de assalto ou se foi, se ele era alvo dos criminosos. E é isso que está sendo investigado. Que horário que foi e onde que aconteceu? Repete para a gente, Lucas. Por volta das 9 horas da noite de ontem, aqui nesse local onde a gente está falando, nessa esquina, bairro Morada do Vale, em Gravataí. O policial estava nessa rua, parado com o carro dele, quando foi abordado pelos criminosos, pelo menos 3 criminosos armados. Não se sabe exatamente, André, se o policial reagiu ao assalto, se os criminosos reconheceram, se viram que ele estava armado e decidiram atirar, mas o que se tem é que teve uma troca de tiros de pelo menos 6 a 10 disparos realizados. O policial foi atingido por disparo pelas costas e não resistiu. E há uma apuração ainda de que um dos criminosos também foi baleado e até tem uma procura nos hospitais. Até ontem, André, tem uma coincidência
que mais ou menos no mesmo horário em que aconteceu, uma pessoa entrou baleada no hospital lá de Esteio. Até teve uma suspeita que poderia ser alguém envolvido, mas isso já foi descartado pela investigação. Que horário foi? Foi um homem que foi baleado por outro motivo. Que horário que foi, Lucas? Só para a gente encerrar? Por volta das 9 horas da noite de ontem. Muito bem, daqui a pouco o Lucas volta com outras informações. A morte desse soldado que está sendo velado, vai ser enterrado hoje, 36 anos, vítima aí da criminalidade. Em seguida o Lucas traz outros detalhes e informações, 11h39 agora. E você vai ver daqui a pouco, a Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, começa a distribuir novas doses da vacina fabricadas aqui no Brasil. E hoje faz 2 meses que a imunização começou. Em seguida, nós vamos conversar com a doutora responsável pelos estudos da vacina de Oxford aqui no Brasil. E é muito importante essa conversa, haja vista, uma dúvida que surgiu principalmente na Europa. Cerca de 20 países cancelaram ou interromperam a imunização pela vacina de Oxford devido a um problema em cerca de 15 pessoas. Mas isso a gente vai esclarecer em seguida, logo depois do intervalo. É muito rápido, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11h43. Atenção para o Minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. Os EPIs, os equipamentos de proteção individuais, insumos, estrutura e leitos são fundamentais. Mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, atenção, vamos agora a outros destaques da edição de hoje do SBT Rio Grande. Começamos com o colega Lucas Abate a respeito de uma abordagem que aconteceu aqui em Porto Alegre. Conta pra gente, Lucas. Daqui a pouco volta o Lucas Abate, mas enquanto isso, vamos até a redação. Glauco Paza nos falando a respeito. Glauco, também é destaque de hoje, de uma martelada. O que é que aconteceu? Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Pois é, a gente já viu agressões de todas as formas, Com arma branca, faca, facão, com revólver, logicamente, com armas de fogo. Agora, essa agressão foi com um martelo, isso mesmo. Aconteceu em Canoas. E a vítima, olha, ela sofreu vários ferimentos, teve que ser encaminhada, logicamente, para o hospital. Daqui a pouco a gente conta essa história e por que tudo isso aconteceu, André. Tá bem. Até daqui a pouco, então. Obrigado, Glauco. E agora sim, vamos conversar com o Lucas Abate a respeito. O destaque de hoje também é uma abordagem que aconteceu em um parque aqui em Porto Alegre. Fala mais detalhes para a gente, Lucas. No Parque Marinha do Brasil, André. Olha só essa abordagem da Guarda Municipal que abordou algumas pessoas que estavam praticando esportes. Só que gerou bastante polêmica por conta de uma suposta truculência dos agentes. Daqui a pouco a gente vai mostrar a ação toda dessa abordagem e também o que disse o prefeito Sebastião Melo sobre essa situação. Foi uma abordagem que o prefeito reforçou, inclusive com publicações nas redes sociais, de que é importante sim o trabalho feito pela Guarda, mas não é a maneira como está sendo orientado. E por isso, inclusive, mais uma vez, os guardas estão sendo orientados como fazer a abordagem. Não é verdade, Lucas? É verdade, André, que ele mostra até, está com uma arma em punhos e até fala para algumas pessoas, se refere dizendo assim, se não quiser tomar um tiro de 12, sai daí. Uma ação que foi condenada, está sendo condenada, inclusive pelo próprio prefeito da capital, diz que isso não é ação da Guarda Municipal, isso não é orientação que é feita pela Guarda Municipal. Até daqui a pouco, obrigado, Lucas Abate, 11h46. E atenção, olha só, era só o que faltava em plena pandemia, em um momento que nós temos um número de mortos, aqui no Rio Grande do Sul, aí beirando as 500 pessoas por dia. É o que aconteceu anteontem, 502 pessoas. Olha só essa história, tem denúncia de leilão de corpos aqui no sul do estado. Ou seja, briga de agentes funerários. Mas é isso mesmo. Aline Schneider, vamos até o Vale dos Sinos, que vai trazer os detalhes pra gente. Mas era só o que faltava, Aline Schneider. Bom dia, Aline. Oi, André. Bom dia a todos. André, isso aconteceria dentro do hospital Nossa Senhora Aparecida, lá em Camaquã, no sul do estado. E essa história veio à tona e teve conhecimento da polícia depois de uma denúncia de agressão, como a gente vê nas imagens, a partir dessas imagens, de uma agressão que teria sido sofrida por um dono de uma funerária
que foi gravada por uma pessoa, e essas imagens viralizaram nas redes sociais lá da região, em que o dono de uma funerária foi chamado, então, ao hospital pela família de uma senhora que teria morrido de coronavírus ao hospital. Quando ele chegou lá, então, se deparou por um parente de uma funerária concorrente. E aí aconteceu esse desentendimento. Mas que isso? Eles teriam se desentendido porque não concordariam. É o tipo do quem chegar primeiro, né? É algo assim, sem falar que em muitas situações eles já ficam de olho, inclusive fazendo um plantão praticamente, né? Na porta ali no caso do hospital. Então, nesse caso, a gente vê que tem o homem que está descendo ali do carro, né? Está descendo do carro e aí se aproxima, aquele ali se aproxima que está de manga curta e começa a fazer uma pressão da porta contra esse motorista que está descendo dessa caminhonete, desse carro funerário. Olha ali, ó. Olha ali, olha. A hora que ele começa a pressionar. E vem outros dois e fazem junto a pressão. Agora, é o momento em que se aproxima logo em seguida o carro da polícia, ó. O que está dentro do carro foi o agente funerário que teria sido chamado pela família. O que está fora é o amigo da funerária concorrente. Sim. A gente vai ouvir o áudio da pessoa que teria chamado esse agente funerário. Vamos ouvir. Na verdade, eu liguei pra ele não estava ali, né? E quando ele chegou ali, os caras não deixavam ele entrar, cara. Entrar ali no hospital ali pra falar com nós, entendeu? Vergonhoso, vergonhoso. Algo assim que eu fiquei muito chocado com aquilo ali, cara. Muito chocado. É algo assim muito triste, cara. As pessoas não têm respeito. A gente pode dizer que as pessoas não têm respeito. Repetindo só, Aline, esse aí é o familiar que já estava com a dor de perder um parente, né? Aí tem que ter aquela dor de ligar para um agente funerário para providenciar a cerimônia e ainda se depara com uma briga, uma disputa por serviço. Mas o que é? A que ponto que nós estamos chegando, gente? Isso aí, tá certo que isso não é de hoje. Tá? Não é de hoje que a gente ouve dessas histórias, né? E eu já tenho 50 anos, já conheço, era pequenininho, já ouvia isso. Agora, pelo amor de Deus, que isto em meio, né, a uma situação mais grave ainda do que o normal do nosso dia a dia, quer dizer, em meio a uma pandemia que as pessoas estão lamentando a perda de familiares e conhecidos e ainda se deparar com uma situação dessas, Aline? André, o agente funerário confirma que existe uma rixa entre... Sim. O concorrente diz que sim, que esse desentendimento ele realmente acontece, mas ele nega que fica aguardando as pessoas enlutadas ali em frente ao hospital. E o pior de tudo é que a partir desse vídeo, porque depois disso, essa pessoa que foi agredida foi até a delegacia, prestou uma queixa aí por lesão corporal e a partir daí, então, a delegada recebeu uma outra denúncia ainda mais grave. Vamos ouvi-la. Teve uma entrevista numa rádio aqui local, onde foi relatado um denominado leilão de corpos. Parece que alguns funcionários do hospital estariam recebendo vantagens para entrar em contato com determinadas funerárias imediatamente para ele estar prestando esse serviço. Então, não seria disponibilizado aí nem aos familiares essa opção de contratar as outras funerárias da cidade. Então, a gente vai começar a iniciar uma investigação nesse sentido para apurar se realmente esses fatos estão ocorrendo ou não, se está tendo participação de algum agente público, para poder apurar eventual crime contra a administração pública, contra a relação do consumo ou mesmo alguma concorrência desleal entre a eventual funerária que esteja envolvido nesse esquema. O que a delegada falou, muito importante. Chega com a gente aí, Glauco Paza, 11h51, agora faltando 9 minutos para o meio-dia. Por incrível que pareça, não é novo, não. O chamado Papa Defunto, tá? É um nome horrível, mas é o que as pessoas conhecem. Não é de hoje, não é de hoje. Agora, é importante que o que aconteceu em Camaquã, eu espero que não esteja acontecendo em outros lugares. Agora, o que disse a delegada Glauco e Aline é muito verdadeiro. Pode, lá de dentro da instituição hospitalar, tem alguém dizendo, foi mais um. Ô, André. E aí vai passando a informação para os agentes e aí a comissãozinha sabe lá se, vamos falar bem claro. E aí, tem comissão? Deve ter, só pode ter. E aí, como é que fica essa situação, Glauco? Não é de hoje, acontece em vários locais. Agora,
é aquele momento tão delicado, Pelo tão amor de doloroso. Deus. Quem já enfrentou isso aí sabe o seguinte, ó, eu quero que passe de uma vez esse momento. E muitas vítimas certamente caem neste, entre aspas, golpe, porque não tem nem como reagir, é uma situação de muita dor. Neste caso aí, essa pessoa, essa vítima, acabou falando. E olha, tem que pedir o seguinte, se não respeitam os vivos, pelo menos respeitem os mortos. Pelo amor de Deus. Não tem respeito. Eu já agradeço a Aline Schneider, que participou com a gente direto do Vale dos Sinos, trazendo essa terrível história que aconteceu em Camaquã, no sul do estado. Agentes funerários brigando para a prestação de serviços, né? E ainda a indignação de um familiar dizendo que em meio, óbvio, imagina, em meio à dor, ter que ficar se deparando com esse tipo de situação. Quer dizer, a pessoa, né, no caso, que contrata a família, situação de dor, já liga para o agente funerário de sua preferência. Aí tem outro problema, Glauco. Às vezes se incomodam quando tu liga para alguém de outra cidade. Tem mais isso, né? Aquele cartel que só pode ser de quem for ali da cidade. Tem mais esse problema. E aí a pessoa, já no momento difícil, o familiar liga para a funerária e ainda por cima tem que suportar a briga entre agentes funerários, mas era só o que faltava. Eu acho que tinha que ter uma medida, sabe? Não só a polícia, mas tirar quem tem esse tipo de atitude, isso deveria, mas ser punido. Penalizar, né? Mas ser punido de maneira muito séria, para que isso não se repita. Se é tradicional, como de fato, né, Glauco? A gente já acompanha isso há muito tempo. É difícil a gente imaginar que isso possa existir, mas existe, né? Então, assim, como que isso vaza? Tem que ser apurado também. Como é que chega, muitas vezes, no ouvido, né, dos agentes, e eu não estou generalizando, por favor, mas como é que chega primeiro no ouvido deles? Isso também tem que ser... Cidade pequena também, né? Exatamente. Isso também precisa ser apurado. Agora, no momento de dor que a gente vive tantas mortes, com tantas dificuldades, pelo amor de Deus, isso não deveria acontecer. Agora, 11 horas e 54 minutos. Já são 15.819 pessoas mortas pela Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. A ocupação de leitos de UTI do SUS era hoje de manhã 100,4%, ou seja, mais do que lotado. E a taxa na rede privada ultrapassa os 133%. Então, não precisamos, né, fazer um desenho aqui de imaginar a dificuldade de atendimento, o esgotamento de profissionais e, mais que isso, a necessidade das pessoas de internação, de qualidade de atendimento, porque numa situação, num caos como a gente vive, já se anuncia aí, a Santa Casa anunciou a dificuldade em insumos, ou seja, remédios, em materiais para dar atenção aos pacientes. Enfim, estamos num caos. E aí mesmo, neste momento, o governo, portanto, sinalizando com a reabertura do comércio não essencial e a volta da cogestão, ou seja, a participação dos municípios na administração do que abre e o que não abre. Para analisar se este é o momento para esse tipo de medida, a gente vai conversar agora com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, doutora Nadine Cluzel. Doutora, a senhora me escuta? Boa tarde. Bom dia ainda. Muito obrigado mais uma vez por nos atender, doutora. Desde já receba, né, em seu nome aí a nossa admiração, nosso carinho a todos os profissionais, especialmente que a senhora representa o Hospital de Clínicas, a nossa admiração por todo o trabalho e dedicação que vem sendo feito. Só que a gente chegou num momento, doutora, que a senhora aqui já anunciava para a gente desse risco. O momento chegou e a dificuldade, ela está aí, está presente. É momento de fazer o que agora no que se refere à economia, à reabertura gradual? Seria esse o momento certo, doutora? Bom dia. Muito obrigada a oportunidade de mais uma vez conversar sobre esse tema que vem nos angustiando há tantos meses, já fechando um ano, numa situação muito delicada do Rio Grande do Sul e da cidade. Do ponto de vista dos profissionais de saúde, quanto menos circulação houver, quanto mais as pessoas usarem a máscara, quanto mais as pessoas se distanciarem e fizerem a higienização de mãos, isso tem um efeito muito importante para a redução do contágio. São dados que são repetidos a toda hora e todas as áreas, né, entendem isso. Mas as pressões são muito grandes. Agora, na área da saúde, onde se dá a crise sanitária, nós chegamos no momento de esgotamento.
né? Acho que vocês têm nos ajudado muito, cobrindo com muita transparência tudo que está acontecendo nos hospitais, as dificuldades logísticas com recursos humanos, insumos, ventiladores e escolhas de Sofia que nós temos que fazer para decidir quem vai poder utilizar aquele único ventilador que pode ficar disponível. As vagas que acontecem agora para receber novos pacientes são os óbitos. E esse é um ponto que é importantíssimo da gente lembrar, né? Os óbitos vêm aumentando, em parte também porque os pacientes vêm chegando com mais tarde nos hospitais, onde os hospitais poderiam ter algum recurso a mais. Para vocês terem uma ideia, agora na primeira quinzena de março, só no Hospital de Clínicas foram 100 óbitos em 15 dias. No pico da pandemia, lá em julho, agosto, o nosso pico mensal foi de 93 óbitos. Para vocês terem a dimensão da velocidade e da ferocidade que nós estamos enfrentando agora. Então, é uma situação muito tensa, não é um momento adequado para as pessoas circularem, não é um momento adequado para sentar e tomar um cafezinho com um amigo, não é. Esse é o momento de nós nos restringirmos cada vez mais, até que esse pico comece a ceder um pouco e que a vacinação consiga tomar um ritmo de mais segurança, que agora ainda é uma parcela muito pequena da população vacinada. Doutora, eu gosto de conversar com a senhora, principalmente porque, assim, nós aqui no SBT, nós profissionais, temos um compromisso muito grande com a verdade. E, por mais duro que seja, para nós jornalistas, não pensa que não nos dói muito falar a respeito disso, da falta de leitos e de pessoas que estão morrendo por falta de atendimento, que isso já é uma realidade. Quando a senhora diz escolha de Sofia, o médico tem que decidir quem é que vai, quem tem mais chance de vida para ir para um respirador. O que a gente via acontecendo na Itália, em Bergamo, está acontecendo agora aqui. E eu queria que a senhora... Eu sei que o comércio, quando nos ouve, assim, mas André, nós precisamos trabalhar. Eu sei. E eu imagino a dificuldade também para os médicos vendo essa situação, né, doutora? Então eu queria que a senhora, assim, abrisse o seu coração, que a senhora contasse para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, para entender o que de fato vem acontecendo e como que a gente pode juntar aí a questão sanitária e a questão de comércio, porque também não adianta abrir o comércio, as pessoas, muitas não estão circulando. Então, assim, eu queria que a senhora falasse isso um pouco para a gente, reforçar a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é um ponto importante, André, porque, bem ou mal, a gente percebe que as pessoas estão entendendo a gravidade e estão tendo medo de circular. As pessoas que mais conseguem entender o cenário percebem que a sua parcela de contribuição é se restringir na circulação. Portanto, é discutível o quanto que o comércio vai conseguir dar aquela alavancada, né, para fazer com que as pessoas e o serviço, né, consiga ter mais um respiro. Mas, na verdade, o que está faltando é ar para as pessoas que estão acometidas pelo Covid. E o mundo inteiro mostrou isso. As tentativas de abertura numa situação pandêmica, de contágio muito elevado, elas são frustradas. Atividades não essenciais provavelmente não vão ter um movimento que seja adequado para suprir os negócios, vamos dizer assim. Eu não sou uma pessoa de negócios, eu trabalho na saúde e, né, meu papel reflete, aqui né, doutora? Mas reflete. As pessoas vão no lugar essencial, né? As coisas essenciais para o seu, né, para poder adquirir o alimento, para poder ir na farmácia. Isso é ok, mas muitas áreas as pessoas não vão estar circulando com muita segurança, né? Vão ter medo de estar indo para lá e para cá e poder levar o vírus para casa. Doutora Nadine, a gente tem relatos de pessoas que estão procurando maternidade, por exemplo, do Clínicas e de outros hospitais, e a orientação é que não se dirijam para o Hospital de Clínicas, porque também outros atendimentos estão sendo prejudicados. Procede isso? Esse é um ponto importante que a gente tem que falar. Existe uma parcela enorme de pacientes que estão deixando de fazer os seus exames, de ter os seus atendimentos marcados previamente, estão sendo cancelados, as cirurgias canceladas e tudo aquilo que
eventualmente possa submeter as pessoas a um risco maior, nós não estamos trazendo os pacientes para o hospital, até porque não tem espaço. Então, existe sim um aumento de mortalidade, um aumento de gravidade dos pacientes com AVC, com infarto, aneurisma de aorta, situações gravíssimas que as pessoas postergam a ida para o hospital, né, porque sabem que a situação está colapsada. Então, esse é um custo muito grande, que é um custo, entre aspas, não Covid, da Covid, que a gente tem que falar a respeito. É aquelas sequelas todas, né, que a gente sabia que poderia acontecer se chegássemos nesse ponto e, infelizmente, nós estamos chegando. Meu colega, o Glauco, tem uma pergunta para a senhora. Glauco. Doutora, boa tarde. É muito bom lhe ouvir, eu reforço as palavras do André. E eu queria saber da senhora o que é possível fazer em relação a recursos humanos. A gente sabe que o momento é de estresse total nas pessoas que estão na linha de frente, né? Mas a tendência não é melhorar em seguida. Como é que se faz aí para administrar, para gerir esse grupo que já está extenuado? Bom, essa é uma pergunta, $1 milhão a pergunta, porque nós não tem mais profissionais na praça. Agora, o que aconteceu agora no final de fevereiro? Terminaram as residências médicas, por exemplo. Então, um grande contingente de médicos residentes se formaram. Então, passam a ser, eventualmente, potenciais profissionais que podem se agregar na linha de frente. Então, nós estamos fazendo um chamamento especial, né, para essas pessoas que terminaram a residência médica, porque enquanto residente a gente, em princípio, não pode ofertar uma vaga. Então, nós estamos buscando numa operação muito detalhada, com bastante cuidado, para tentar angariar agora profissionais de enfermagem, que é um grande contingente, técnicos de enfermagem, que se precisa muitos para esses pacientes de terapia intensiva, não tem suficiente, não tem formação suficiente de pessoas para, eventualmente, substituir, porque as pessoas ficam doentes, não é? Então, a enfermagem está sentindo isso muito pesadamente. É uma engenharia de recursos humanos inacreditável para um hospital desse tamanho aqui. Bom, para quem está chegando agora com a gente, 12:04, a gente tem a difícil missão, mas, ao mesmo tempo, a gente está ouvindo o que está acontecendo de fato, né? Não só em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul, nos 3 estados do Sul, em outros estados também, mas vamos olhar aqui para nós, para Porto Alegre. Doutor, a gente ouve que a possibilidade de abertura do comércio, ou mesmo com restrições, e muitas vezes os protocolos eles ficam muito só no papel e não saem do papel. Isso é uma pena, porque a população, dentro da loja tem a regra, mas fora da loja, aí tem o ônibus, tem a locomoção, aí é um problema sério. A gente ouviu, pelo menos eu ouvi hoje de manhã em programas de rádio, que estaria com uma estabilização nas internações. E aí me chamou a atenção isso, porque eu acho que houve essa estabilização falsa, porque na verdade não tem mais lugar. Exato, eu acho que essa interpretação sua, ela é perfeita. Se nós olharmos a curva, ela continua reta e ela não sobe mais, ela está estável aqui porque não tem mais espaço. Exatamente isso. Então, o que nós vamos observar daqui para frente a gente vai ter que ver a lista de espera de pacientes vindo para a CTI, que continua alta, né? Os atendimentos que chegam tardiamente com aumento de óbitos, exatamente porque demora a ter o acesso ao sistema de saúde. Então, tudo isso tem que ser avaliado num contexto. A nossa leitura ainda não é de que nós estamos numa estabilização com viés de baixa, vamos dizer assim. Não nos parece ser o caso. O número de mortos aumenta, né, doutora? Vem aumentando. E nas UPAs, as UPAs, as unidades básicas de saúde, estão lotadas. Com certeza. Então, eu acho que, voltando assim, o que nós podemos fazer numa situação como essa é diminuir a circulação, gente. Isso que o uso de máscara absolutamente obrigatório, né? Isso tem um efeito importante, a gente fala pouco, mas o uso da máscara, ela ajuda bastante, né? E cada um de nós procurar fazer o seu isolamento, o seu distanciamento, evitar as festas familiares. Eu sei que a gente está com saudade, né, de fazer as coisas. E aí tem a Páscoa ainda se aproximando. Aí vem a Páscoa, assim, eu chego a pensar na Páscoa e me dá um arrepio. Eu que sou uma pessoa que adora chocolate, me dá um nervoso, como dizer assim. Não, é verdade. Era só, doutor, antes da pergunta do meu colega Glauco, nesse momento, em Porto Alegre, tá? Covid na emergência, aguardando UTI. São 295 pessoas
né? 290... Não tem vaga para essas pessoas, não tem vaga para essas pessoas. Gente na emergência que não está com Covid, mas está aguardando UTI, em Porto Alegre são 16. Então, assim, a situação, ela é dura da gente falar, doutora, porque óbvio que me dói ver a economia sofrendo, os empresários sofrendo, claro. Mas agora a gente chegou num ponto do checkmate. Sim, tem hospital privado buscando vaga em hospital público, tal a situação. Eu queria saber da doutora, se ela me permite, ela falou antes da pergunta de 1 milhão, agora a pergunta de 5 milhões. Quando é que a senhora acha que isso pode passar, que a curva pode reduzir, baixar? Olha, a gente faz muitos estudos e muitas previsões. Esse vírus está nos surpreendendo, né, gente? Eu jamais imaginei que a gente estaria um ano aqui nessa situação. Jamais. Quando tudo começou um ano atrás. Então, nós estamos imaginando que um período de restrição, como vinha sendo feito, vamos deixar bem claro que isso não é lockdown, é longe de lockdown que está se fazendo, né? Nenhum local do Brasil fez lockdown, exceto Araraquara, que foi um ambiente controlado. Voltando à pergunta, talvez mais umas 2, 3 semanas no ritmo que nós vimos, pelo menos aqui em Porto Alegre, para tentar conter um pouquinho e dar um fôlego para reorganizar um pouquinho a casa nos hospitais e nas UPAs. Então, 2, 3 semanas naquele patamar de restrição para entender se a coisa começa a controlar um pouco. Essa é mais ou menos a ideia que nós temos. Não, e além de tudo isso, doutora, eu recebo aqui até para a gente encerrar e não tomar mais o seu tempo, que a gente já agradece muito mesmo por ter conversado com a gente, mas me parece que o Hospital de Clínicas ainda recebeu, por exemplo, equipamentos como as máscaras que não são os mais adequados para esse momento. Isso é verdade? Não. Aqui nós estamos bem de as nossas máscaras, as nossas N95, não. O que nós estamos fazendo é uma orientação muito clara de como é que tem que se fazer o uso da N95, né? Que é a popular bico de pato, né? Sim. Aquela ela tem que ser reservada para as pessoas que estão lá dentro da área Covid, né? Podendo ser utilizada mais de um dia. Então, as pessoas têm que ter... Fizemos ontem uma live aqui dentro do hospital para conversar sobre isso, para tirar as dúvidas e tudo mais. Bom, doutora Nadine, mais uma vez, né, Glauco, a gente agradece todos os nossos colegas. Eu recebi aqui já várias mensagens das pessoas ouvindo a senhora com muita atenção, porque a senhora tem uma maneira muito didática de explicar e de transportar para a gente a realidade, por mais difícil que seja, mas a informação ela é a melhor vacina e proteção que a gente tem nesse momento, né, doutora Nadine? Então, receba um abraço meu, assim, ó, muito apertado, e um dia eu quero pessoalmente dar esse abraço. Com certeza. A gente um dia vai ter que se abraçar de verdade. Tá bom. Muito obrigada, gente. Então, muito obrigada. Um abraço e um beijo a todos os seus colegas aí. Por favor, transmitam em nosso nome. Mas é isso aí, Glauco. Essa é a dificuldade real que nós estamos enfrentando. Que a gente sabe que é assim, mas ouvindo de quem está lá, parece que o impacto é maior, né, André? E Glauco, a gente... É muito chocante. É chocante, mas se a gente não tiver... E não pense que é fácil, nem para mim, nem para o Glauco. Eu tenho 30 anos de televisão. A gente saber que temos um público também, que a gente tem que saber como ir contando. Mas, então, esse é o nosso pedido, gente. A gente implora para que as pessoas se cuidem muito, e inclusive, Glauco, com pequenos acidentes domésticos. Porque... Eu estava lembrando disso e lembrando do que você me falou, André. Lembra que você me falou que estava lá no momento de folga, trabalhando, os afazeres domésticos e louco de medo. Já pensou se eu corto um pé, se acontece alguma coisa? Eu vou precisar de atendimento. Verdade. É uma loucura isso, Mas a gente está chegando nesse ponto. Se alguém tem apendicite, aí apendicite não dá para tu optar em ir ou não. Tu vai para o hospital e aí? Agora teve o ex-governador do estado de Goiás, não foi? Morreu esperando. Ex-governador Não adianta ter dinheiro, hoje, ter posição. Morreu hoje porque ficou 5 dias esperando leito. Tá? O ex-governador. Então, gente, eu sei que os empresários estão com dificuldade. Se for, de fato, começarmos na segunda-feira a retomada, a abertura de algumas lojas, gente, por favor, não é dentro da loja, de fato, que é o problema. O problema é fora, né? Nos encontros, dentro do ônibus, a gente tem que se cuidar o tempo inteiro. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito de pandemia. Vamos tomar um arzinho, mas um assunto não menos simples, porque na verdade é muito polêmico, uma abordagem polêmica aqui no Parque Marinha, aqui em Porto Alegre. A gente vai conversar com o Lucas Abate, porque o prefeito Sebastião Melo não gostou. Não é verdade, Lucas?
condenou essa abordagem, André, disse que não é assim que a Guarda Municipal tem que agir. Ouve só como é que foi essa abordagem, o que disse o guarda a essas pessoas que estavam numa área também que não deveriam ocupar. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Mas assim, é polêmico até porque é o seguinte, muita gente me mandando mensagem aqui com relação a levar o tiro de 12, que aí isso podia ser deixado de lado, mas vocês querem o quê? Que as pessoas em meio à pandemia sejam recebidas com biscoito Zezé? Ah, meu querido, tu não tá sabendo, mas os nossos hospitais não tem vaga. Não tem vaga. Agora, a maneira como o prefeito deseja, e muita gente deseja, é que seja diferente. Agora, é polêmico. Lucas, Glauco. Não, Lucas, pode André, ir. daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre essa abordagem e até mostrar o outro lado. O que esses jovens estavam fazendo lá, que é também uma ação totalmente irregular, mas a gente vai mostrar também o que motivou primeiro essa abordagem. Não, agora, André... sempre tem, logicamente, os dois lados. Agora, se eu fosse um guarda municipal, eu na rua, já tenho vontade de dizer pra todo mundo, vem cá, tchê, acorda. Exatamente. Essa máscara aí na boca, meu. Ontem aconteceu comigo na rua, a funcionária de uma farmácia passou por mim correndo sem máscara e eu disse, opa, liberaram a máscara. São os dois lados, realmente como você falou, né? Aí eu tava correndo para levar um remédio, eu disse, nessa hora o vírus dá uma folga, é isso? Exatamente. Ele tem horários de funcionamento, o vírus. O fato é o seguinte, os dois lados, só para reforçar o seguinte, as pessoas, quando veem esse vídeo pela primeira vez, logicamente tem aquela reação, poxa, mas não precisava falar assim. Só que depois entende o seguinte, que é de novo, ou seja, não é a primeira vez que com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, o guarda tem que interferir. E aí, então, são os dois lados, por isso tanta polêmica. Agora, eu tô curioso, o que estavam fazendo por lá, Lu? E não era só, Glauco, não era só aglomeração o problema. A gente pode mostrar agora, inclusive, o que eles estavam fazendo lá. Com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando. Olha os guri. Com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando. André, aí a situação realmente, né? Bom, mas não é questão nossa julgar. Eu não tenho palavras. Não é julgar. Ou melhor, é melhor ficar quieto para não dizer tudo que eu tenho vontade de falar. Aliás, todo mundo está julgando tudo nessa época, né, Lucas? Na rede social, nas conversas, nos próprios depoimentos que a gente ouve aqui na TV, na rua, tá todo mundo julgando todo mundo. Agora, é aquela história, fiscalizar tem que fiscalizar. Atenção. Talvez um pouco mais de uma linguagem, um pouco mais acessível. Atenção, né? Para quem está chegando agora com a gente, 12h15, uma abordagem polêmica, porque a rapaziada tava lá, né, baseado lá, rolando no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. E aí a Guarda Municipal foi lá e dizer aqui, gente, chega. E olha o que disse. Olha o que disse o Guarda Municipal. Olha aí. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Tô cansado de falar aqui com o marmanjo. Com relação ao tiro de 12, eu nem vou me referir a isso. Mas espera aí só um pouquinho, né? Espera aí só um pouquinho. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. É bem polêmico. E ainda o pessoal, para quem não entendeu, estava ali se divertindo, né? Numa vibe... Isso deu polêmica, André. Até aqui na redação, gente dizendo, não, mas ele não poderia ter falado. Não, mas o pessoal não podia estar ali, em primeiro lugar. E aí aquela história, se tivesse multado, será que ele faria de novo? Né, se a penalização fosse mais rigorosa, é tudo uma questão de polêmica realmente, né? Agora polêmica pelo fato de que, Glauco? Agora vamos fazer a nossa polêmica aqui, porque ele falou o tiro de 12. Bom, isso aí, digamos que ele não tivesse falado. Ele tá irritado também, né? Agora, não, mas espera aí, ele é uma autoridade, ele não tá ali passeando.
né? Ele está ali porque ele é uma autoridade, correto? Certo. Agora, vai fazer isso, gente, vai fazer isso fora do Brasil para vocês verem como é que as coisas funcionam. Vai enfrentar uma carabinieri, que é uma polícia italiana, para ver se eles vão ficar de nhenhenhen. Não, tem isso. Quer dizer, o respeito à lei e o respeito à autoridade. Isso nós, infelizmente, não temos ainda a cultura para isso. Então, uma cena dessas se torna polêmica, respeitando aqui, né, as duas posições. Eu só estou aqui trazendo elementos justamente para a gente discordar e analisar. Agora, peraí só um pouquinho. Nós não temos vaga em hospitais. As pessoas precisam se manter resguardadas, não estou nem dizendo em casa. Tá? Tem empresários que estão se danando aí, passando dificuldade porque não pode abrir. Aí a molecada vai lá, marmanjo, como disse ele, tá lá pela rua se divertindo, quer dizer, é hora da coletividade. E aí vai querer o quê? Que o guardinha chegue ali, oi, meu amigo, tudo bem? Será que, quem sabe, tu pode sair daqui? Ah, poxa vida. Lucas. Se com 1 ano de pandemia não aprendeu, André... Um ano. Pois é. Senhor, exatamente. A gente acabou de escutar a presidente do Hospital de Clínicas, o caos que nós estamos vivendo. Agora, eu não sei o que vai acontecer com esse servidor aí. Não sei se vão chamar a atenção dele. Porque, ao mesmo tempo, de certa forma, tem se o prefeito pede desculpa pela atitude, uma coisa vai se refletindo e vai... o pessoal vai desanimando também não pode ter isso. Mas eu acho que isso é uma forma de alinhar as coisas. Por quê, André? Porque o próprio comandante da Guarda Municipal disse o seguinte, quando foi questionado por nós, inclusive, como é que está sendo a abordagem, né? Ele diz, olha, a gente pede com toda a educação que o pessoal saia, que respeite. E isso não foi toda a educação. Talvez seja Atenção. Só assim, para alinhar o discurso. Pode ser, mas eles também estão exaustos, né? Claro. Os guardas também estão exaustos porque todo dia tem que pedir a mesma. A gente está exausto. Gente, falar nisso, atenção, ao vivo, governador falando. Governador Eduardo Leite pelas redes sociais, vamos acompanhar o que diz o governador nesse momento. Com alguns deles até tendo concedido à iniciativa privada a operação do serviço. O que é importante dizer é que o serviço é público, mas pode ser operado, né, concedido pela iniciativa privada, se for o desejo do município. O município, quem decide quem vai operar o saneamento básico. Bom, nesse momento o governador fala sobre a Corsã, é isso? O marco regulatório do saneamento. Sobre a concessão, privatização? Praticamente tudo. O município continua sendo o dono do serviço, mas agora ele tem que responder por metas que foram estabelecidas e que devem ser atingidas até o ano de 2033. E para que não se chegue lá no ano de 2033 se descobrindo que as metas não foram cumpridas, são exigidas antes, inclusive agora em 2022, a revisão dos contratos existentes com a segurança de que tenham condições financeiras as concessionárias e os municípios de garantir que as metas são atingidas. E essas metas são muito ambiciosas, como devem ser as metas no saneamento, uma vez que a gente está falando de serviço de saneamento que atinge a saúde da população. A gente não pode mais conviver com um país, e aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a nossa realidade não é tão distinta, em alguns casos até pior do que estados de mesma realidade socioeconômica, com esgoto a céu aberto, esgoto que é lançado in natura, sem tratamento nos nossos rios, nos nossos mananciais hídricos, nas nossas praias, nas nossas lagoas, e oferecendo riscos à saúde da população e sem ter compromisso com o meio ambiente. Então, o marco regulatório estabeleceu esta obrigação para os municípios. O ponto é que, objetivamente, a Corsã não tem capacidade para conseguir triplicar os investimentos, como seria necessário, para conseguir atingir este marco regulatório, as metas que estão estabelecidas no marco regulatório. E se ela não tem capacidade financeira e não consegue se financiar e o Estado não tem capacidade de recursos para injetar na companhia para que ela atinja essas metas, os contratos que os municípios têm com a companhia vão se ver questionados. Vão ser os municípios cada vez mais provocados, inclusive pelo setor, pelas empresas privadas, no sentido de que venham até a romper os contratos com a companhia e terão as suas
razões para argumentar a possibilidade desses rompimentos de contratos por não cumprimento de metas. Bom, tá aí. A gente acompanhou aí o momento, acompanhamos o momento ao vivo, o governador pelas redes sociais anunciando a decisão de privatização da Corsan. Importante Corsan, porque significa não só o abastecimento de água, mas tratamento de esgoto. E o esgoto está diretamente ligado a questões de saúde pública. Fizemos essa parada para entrarmos ao vivo, para entender o que dizia o governador. Não sabíamos os detalhes do que seria anunciado, portanto, o governador Eduardo Leite anunciando aí a possibilidade de privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Muito bem, meio-dia e 22 minutos. Agora, atenção, a polícia prende um homem por tentativa de homicídio aqui na região metropolitana. Glauco tem os detalhes. Esse é o da martelada, mas o que é isso, Glauco? Pois é, a gente já viu de tudo, como eu falei na abertura, né? Agressões de todos os tipos, agora com martelo. Meu Deus. Aconteceu em Canoas, no início do mês, após um desentendimento entre a vítima e sua ex-companheira por conta da guarda da filha. Então, era um casal que se separou, né? Tinha uma filha e aconteceu esse problema aí, essa discussão. Tudo começou com troca de ofensas e ameaças de ambas as partes. Populares chegaram, inclusive, a apartar a situação e pouco tempo depois, o atual marido da mulher que estava discutindo voltou ao local acompanhado do pai e do irmão para tirar satisfações. Foi nesse momento que ele pegou um martelo e deu vários golpes na cabeça da vítima, que teve o crânio fraturado, ou seja, lesões graves. A Delegacia de Homicídios de Canoas acabou prendendo esse rapaz, o agressor, justamente por esse ato aí, né? Ele perdeu completamente as estribeiras. Depois dessa discussão, não tem justificativa, essa é a verdade, né? Por mais que fosse uma discussão de quem fica com o filho em determinado momento, não pode acontecer, né, esse tipo de agressão. Porque revela o tipo de pessoa que é. Primeira coisa, descontrole, né? E aí a gente pensa, mas como que uma pessoa sem controle, descontrolada, vai poder ter a guarda ou cuidar de uma criança? Já é a primeira coisa, né? Já é eliminatório isso, pelo menos no meu entendimento. Porque, pelo amor de Deus, né? O controle, e naquele momento ele é básico. De perder completamente a noção, qualquer coisa vira arma. Neste caso, um martelo, né? Mas o martelo agora, também a não... agressão... Glauco, mas sabe que o martelo surgiu assim do nada ou já não estava ali com o martelo, né? É difícil saber, porque se fosse para agredir, poderia ser pedaço de pau, podia ser, de repente, o martelo estava ali para alguma atividade anterior, não sei. O fato é o seguinte, que é uma arma altamente agressiva, né? Porque pesa, logicamente, que na cabeça justamente causou a perfuração, né, do crânio. E essa lesão grave nessa pessoa que está internada em observação. Bom, para quem está chegando agora, meio-dia e 24 minutos, Glauco, repete rapidamente para a gente o que é essa cena aí. A gente vê o carro se aproximando ali e os envolvidos, nesse caso, que teve até martelada, Glauco. Foi em Canoas, na região metropolitana, era um casal, né, que se separou e eles estavam discutindo a respeito da guarda do filho, quando o atual marido dessa mulher que estava discutindo, então chegou e viu que as coisas estavam piorando, foi lá, buscou o pai e o irmão, voltou para tirar satisfações, ou seja, já estava intencionado ali uma possível briga, para trazer, inclusive, reforço, né? E aí ele pegou um martelo e acabou agredindo, então, a vítima, teve perfuração no crânio e precisou ser internada e está em observação. Muito bem, tá certo. Que coisa séria. Meio-dia, 25 minutos agora. E olha só, daqui a pouco, olhem bem para essa imagem, impressionante. Isso aconteceu lá em São Paulo. Um motorista, morador aqui de Lajeado Gaúcho, caiu da ponte. O caminhão caiu, tanto é que está lá debaixo d'água. E foi resgatado, sabe por quem? Por pescadores. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. Mas olha, que sorte teve, hein, ô Glauco? Que sorte teve. Eu fico imaginando o peso desse caminhão carregado, ele estava carregado, despencando dessa ponte aí, André. E o motorista escapou, quer dizer, é aquela história que a gente tanto comenta, né? Tem outra data de nascimento ele, né? Dá para comemorar outro aniversário. E aí se acidentou, ele conseguiu, né? Primeiro porque dentro de um caminhão já o baque já deve ter sido muito forte. Imagina. O caminhão ficou todo submerso, como a gente pode observar ali na imagem, né? Todo submerso. Conseguiu sair do caminhão e ainda por cima foi resgatado por pescadores que estavam ali por perto. E diz aqui que ele conseguiu até nadar um pouco. Já já a gente vai contar mais detalhes dessa história. Agora, eu não sei se a carga que caiu ali, olha só a altura, É impressionante. Não sei se é a carga do caminhão ali ou se é da própria
Do rio? É um amortecimento, talvez? Um pouco de cada coisa, conforme o pessoal que esteve, inclusive, lá nesse local aí, tá? É um pouco de carga, porque é um caminhão grande, tinha muita carga, e um pouco do fundo do rio ali mesmo. Impressionante. Tu vê, no final de semana a gente teve um caso, né, parecido com esse, né? Do caminhoneiro aqui em Lajeado. Infelizmente perdeu a vida, até por causa da explosão, mas também caiu da ponte, né? O motorista ali em Lajeado, entre Estrela e Lajeado. O parte do caminhão se desprendeu e caiu, né? Era um caminhão bitrem e explodiu e perdeu a vida do caminhoneiro. Um acidente parecido. E agora esse acidente com este gaúcho lá em São Paulo. Aqui da onde é ele? Lajeado. Lajeado também, olha aí. Nossa. Também de Lajeado no Vale do Taquari, mas daqui a pouco o Glauco vai trazer mais detalhes para a gente deste acidente e do resgate, né, desse motorista por pescadores. Que coisa incrível. 12:27, tem um recado agora muito importante para todos vocês, dos nossos amigos da Solução Financeira. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, 12:28. Um abraço aos amigos da Solução Financeira. Atenção, porque um policial foi morto a tiros ontem à noite em Gravataí, aqui na região metropolitana. Tá aí o rapaz, 36 anos. 36 anos. Inclusive a Brigada Militar, né, Glauco, emitiu uma nota aí que a família brigadiana lamenta profundamente a morte deste homem, desse soldado. Foi ontem à noite, né, Glauco? Isso. E não se sabe ainda em que condições, né? Porque ele estaria dentro do carro, lá em Gravataí. Ele estava à paisana, né, Glauco? Não estava a trabalho. A princípio, a polícia trata como latrocínio, né? Roubo com morte. Impressiona, né? 36 anos, 15 anos já na Brigada Militar, mas uma vida pela frente, né, André? E aí ele foi abordado. Não se sabe se é o latrocínio, ou seja, roubo com morte, ou se era o objetivo dos criminosos, né, uma vingança ou algo parecido, mas a polícia imagina que tenha sido isso, a oportunidade, porque viram uma pessoa dentro do carro, estava ele dentro do carro, era por volta de 9 da noite, quando então foi abordado, também não se sabe se ele reagiu ou não, mas me parece que eram 3 criminosos, e ele foi alvejado, infelizmente morreu. Um dos criminosos, né, Glauco, ele teria levado um tiro, inclusive foi procurado e está sendo ainda procurado porque ele estaria com um ferimento. Acho que o Lucas vai poder conversar em seguida para a gente e conversar mais a respeito disso, sobre a investigação. E ele que está sendo velado, vai ser enterrado hoje à tarde, este soldado que morreu na noite de ontem, né, Lucas? Já estou por aqui, André. É um caso que ainda tem muito mais pergunta do que resposta, até porque é uma investigação muito preliminar. Ainda aconteceu ontem à noite. A Polícia Civil ficou durante toda a madrugada buscando informações, fazendo a apuração inicial. E até agora o delegado Guilherme Calderipe, que ficou também durante toda essa noite trabalhando, está nos atendendo aqui, gentilmente nos recebeu, delegado. Claro, está numa fase inicial da investigação ainda, mas pelo que vocês apuraram durante a madrugada, o que indica o crime? É um latrocínio mesmo? Alguma outra hipótese? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, desde o primeiro momento que nós fomos acionados, nós tínhamos a informação de que seria uma possível tentativa de assalto, em que a vítima poderia, enfim, ter reagido e ocasionado toda essa situação, em que a vítima acabou falecendo no interior do próprio veículo, né? Então nós fomos coletando depoimentos, relatos de testemunhas, principalmente dizendo que teriam avistado um sujeito tentando forçar a porta do motorista ali e dando a entender que realmente era uma situação de assalto. Então, um dos sujeitos ali que teria praticado esse crime acabou sendo também baleado
e na fuga teria apresentado ali uma dificuldade de caminhar, uma dificuldade de correr, e por isso nós estamos aí à procura de possíveis suspeitos com algum tipo de ferimento dando entrada em hospitais. Essa região que o policial estava, ali no bairro Morada do Vale, era próximo onde ele residia? Você sabe o que ele estava fazendo naquela localização? Nós ainda estamos apurando todas as circunstâncias do fato, principalmente o que ele estava fazendo ali, mas nós já temos a informação de que um parente dele, um familiar, morava ali perto, cerca de 100 metros, mais ou menos, 150 metros de onde o carro dele estava estacionado. Então há uma boa perspectiva de que ele estivesse ali numa possível visita para os familiares. Mas óbvio que todas as circunstâncias, todos os elementos estão sendo apurados por nossa equipe de investigação. André. Oi, delegado, boa tarde, André aqui no estúdio. A gente estava olhando a imagem do carro do suspeito que a gente vai mostrar aqui. É um Gol branco modelo antigo, né? Aqui, ó, a gente vai aí está indo o detalhe na parte de cima da tela. É um quadro parado de uma imagem, me parece, né, André? Exatamente. E esse é o carro dos suspeitos, né, delegado? Eu queria que provavelmente eram 3, é isso? Eram 3 suspeitos e um ferido, correto? Boa tarde, André. Sim, nós temos a informação de que este veículo teria sido utilizado na fuga de 3 indivíduos, ou seja, um na condição de motorista e os outros 2 que seriam exatamente os 2 indivíduos ali da abordagem. Né? Que seria então, importante nós temos esses relatos. Seria importante que quem viu, né, um carro branco, Gol, modelo antigo, não é muito comum, principalmente se aproximando de algum hospital ou de qualquer outro lugar, mesmo que eles tenham trocado de carro depois, mas é uma importante ajuda para a polícia, né, delegado? Sim, com certeza toda e qualquer informação que venha a receber aqui a delegacia, ela é importante para nós. Nós já estamos com várias equipes deslocando para outras cidades, inclusive, para verificar situações que vão aparecendo no decorrer da investigação. Pelo cercamento eletrônico não conseguiu? Hospitais, delegado, ontem se circulou uma informação de que um homem entrou baleado em Esteio. A suspeita foi descartada nesse caso. De imediato, assim que nós recebemos essa informação, nós deslocamos uma equipe para lá, mas a princípio não teria confirmação nenhuma de que aquele sujeito estaria envolvido com o nosso caso aqui, né? Estaria envolvido numa outra situação lá em Esteio. Depois surgiu uma possibilidade em Alvorada, também uma equipe da Polícia Civil foi para lá, uma equipe, inclusive da Brigada Militar, também foi até o local. E essa situação tem mais possibilidade de ter relação com o nosso caso. Mas, óbvio, é muito cedo ainda para afirmar, nós estamos apurando. E o cercamento eletrônico, delegado? André. O cercamento eletrônico já foi consultado? Sim, nós já, inclusive a nossa equipe já enviou ofícios aí para a prefeitura aqui de Gravataí. Nós estamos realizando todas as diligências para tentar identificar toda a rota de fuga desse veículo. Lucas, Glauco. Não, não sei se o Glauco tem mais algum questionamento. Não, eu ia reforçar justamente porque as imagens elas podem dizer muito nesse caso, né, André? A gente só tem aí um recorte, né? Mas essa imagem pode ser muito importante nesse caso, né, delegado? Na verdade, nós só temos esse recorte porque na hora do local do crime nós tivemos um rápido acesso a algumas câmeras de segurança, mas obviamente que essas imagens completas estão sendo obtidas por nossa equipe. Eu já estou aqui recebendo algumas imagens com o vídeo em andamento, né? Então, sempre na tentativa ali de localizar todo o itinerário desse veículo, desde antes do cometimento do crime até a fuga, né? Delegado, a gente esteve há pouco lá no local do crime, a gente percebeu 3 locais em que houve isolamento. Tem como o senhor até descrever para entender um pouco mais que foram esses 3 locais, foram momentos em que se teve os disparos? Basicamente, na cena do crime, nós isolamos o local onde estava o veículo da vítima, com o corpo da vítima no seu interior, e uma outra localidade mais adiante, na quadra de uma rua paralela ali, em que teria uma mancha de sangue. Então, nós encontramos ali uma mancha de sangue, que possivelmente é do sujeito que estava baleado e na fuga. E, obviamente, que isolamos o local até a chegada da perícia para fins de coleta de material genético e todos os procedimentos de perícia. Tá certo, então. Muito obrigado, delegado Guilherme Calderipe, que está investigando esse caso da noite passada. André.
Muito bem, obrigado, delegado aí. Vamos seguir aí acompanhando. Daqui a pouco voltamos a falar desse caso deste PM que foi morto ontem à noite em Gravataí, na região metropolitana. 12h36 agora, você vai ver daqui a pouco. Olha só, me diga uma coisa. O que você faz quando fica doente? Quando se sente mal? Pede ajuda? Pede socorro? E quando quem socorre é que está precisando de ajuda? Nós vamos contar hoje o drama de profissionais do SAMU. Com emergências lotadas, eles não têm para onde levar os pacientes. Imaginem a situação destas pessoas, desses profissionais. Em meio à pandemia, a cada minuto dentro da ambulância faz muita diferença. Vamos ver um trechinho do que eles dizem? Eu já fiquei 1 hora com o paciente dentro da ambulância aguardando leito, porque não tinha leito. E eu tentando explicar para o familiar, a gente vai conseguir. O familiar chorando, segurando a mão da mãe e dizendo assim, vai dar tudo certo, rezando com a mãe. Eu dizendo para ela, a gente vai conseguir leito, só espera mais um pouquinho. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Não tem leito em hospital, não tem ambulância, tá? Então, por isso a gente pede, implora para que todo mundo se cuide, né? E que a gente deixe os espaços para os hospitais para quem de fato estiver precisando. A situação ela é muito séria e daqui a pouco a gente vai continuar mais um pouco, né, do SAMU, contando um pouco dessas histórias desses profissionais guerreiros e que foram treinados para salvar vidas. E como disse a doutora Nadine, diretora do Hospital de Clínicas, estão fazendo hoje a escolha de Sofia. Para quem não sabe o que é isso, né, é uma expressão em que eles precisam escolher qual é o paciente que vai receber, que vai ir para o tubo. Não tem para todo mundo. E aí tem todo um critério médico para isso, né? Agora, vocês imaginem a situação. É inimaginável. E o SAMU a mesma coisa. As pessoas dentro da ambulância, ligando, podemos levar paciente para o Clínicas? Não tem vaga. E a angústia vai indo. Bom, então vamos para qual hospital? E liga para a Central de Regulação. E por aí vai o drama, gente. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais destas histórias aí, porque enquanto nós não tivermos vacina, a gente vai continuar enfrentando essas situações. E que bom que as vacinas estão chegando, não na velocidade que nós gostaríamos e nem na velocidade que nós precisamos. Mas a vacina, ela está aí, está chegando. E por falar em vacina, né, depois de uma polêmica com relação à vacina de Oxford e a relação com alguns casos de trombose, isso verificado na Europa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou a continuidade do uso da vacina de Oxford. Ontem, a Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, começou a distribuição de lotes produzidos aqui no Brasil. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Sueane Costa Cleman. Ela é coordenadora dos ensaios clínicos da vacina de Oxford aqui no Brasil. Doutora, a senhora me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender, doutora. Boa tarde, eu que agradeço o convite, escuto sim. Doutora, eu acho muito importante, eu escutei a senhora ontem numa entrevista, e eu acho muito importante que, de uma maneira bem didática e objetiva para o telespectador, porque nós estamos numa pandemia, está todo mundo muito assustado. Então é importante que a gente seja bem claro, bem objetivo e direto. Ontem foi muito importante escutar a senhora, porque, num primeiro momento, 20 países europeus interromperam a vacinação. Bom, isso, pelo que se sabe, é um procedimento normal. Mas esse número de pessoas com trombose é um número que já estava dentro da matemática, da estatística do laboratório, doutora? Sim. Na verdade, eu gostaria de, como você falou, é muito importante nesse momento que as pessoas entendam que a vacinação é uma das saídas, né, para essa pandemia. A fotografia do país e do mundo hoje é pior do que há um ano atrás, mesmo com vacinas. Então, não é só com vacinas, mas também com distanciamento social, máscara, higienização. É importante frisar isso.
Em relação se a gente esperava, não é só o laboratório, mas é que os governos esperavam esse número. Como eu expliquei na entrevista ontem, há uma taxa, uma incidência basal das diferentes enfermidades que nós conhecemos, né? Cardiopatias, coagulopatias e etc., diabetes e etc. Então, todo ano se espera um X número de pessoas, uma incidência de cada doença. E quando a gente compara os números encontrados na população vacinada e com o número esperado daquela enfermidade ou evento na população geral, os números são bem menores. Então, sim, não só a produtora AstraZeneca esperava, mas também os governos esperavam esse número. Mas, e são doutora, as taxas anuais. Mas quando a gente diz assim, a Alemanha suspendeu a aplicação da Oxford, a gente leva um susto. E por que a Alemanha suspendeu? Sim, na verdade, a Europa em si, além de serem países desenvolvidos, eles não têm experiência com vacinação em massa. Como eu disse, só na Europa existem mais de 15 diferentes esquemas de vacinação. Na América Latina inteira, basicamente é um esquema de vacinação. Então, há uma harmonização, há uma experiência. A América Latina, ela prima por essa experiência de vacinação em massa, até porque é uma das nossas necessidades. Eu acho que o Brasil faz muita coisa que deixa a desejar, mas uma coisa a gente faz certo, que é saber produzir vacinas e saber vacinar e vacinar em massa. Na Europa, especialmente na Alemanha, a vacinação não é algo muito popular e o governo não vacina, não é obrigatório e não vacina, não tem experiência nisso. Então, eu conheço membros da Estico, que é o comitê de vacinação lá, que é o comitê que dá assessoria, e tem 2 médicos e que só um entende de pesquisa. Então, aí começa, eu diria, que é a divergência. Então, por precaução, eles param. Da mesma forma, aconteceu com idosos e 1, 2 semanas depois eles voltaram atrás, pela falta de entendimento dos dados e pela falta de ter os dados, acesso aos dados imediatamente. Eles foram muito criticados por vários cientistas, não só na Alemanha, quanto do mundo inteiro, por essa decisão e por fatos e por dados que eles mencionaram como se baseando, né? Agora, dados que não são atualizados. Agora, doutora Sue, vocês me parece que esperavam cerca de, dentro dessa matemática, 800 casos, me parece que foram 15. E destes 15 casos, quantos tinham recebido de fato a vacina e quantos receberam o placebo? Na verdade, se espera 15 casos de trombose venosa profunda e de 22 casos de embolia pulmonar. Dentro dos 15 casos de trombose venosa profunda no Reino Unido, esperava-se na população em geral, espera-se 704 casos. Em relação a 22 casos de embolia pulmonar, espera-se mais de 800 casos, 861 casos. E então, o que a gente mostra, a análise comparativa, é que é 0,00001% do que deveria estar acontecendo. Essa taxa ainda deve chegar a isso, porque o ano continua e os dados estão sendo coletados, mas se espera isso na população em geral. E dentro da população vacinada se encontrou muito menos. Da mesma forma, a gente encontrou nos estudos e que nós estamos conduzindo, em mais de 60 mil voluntários, um número de eventos tromboembólicos ou coagulopatias maior no grupo que não tomou a vacina de Covid do que na vacina do grupo que tomou a vacina de Covid. Isso é mais um indício da segurança dessa vacina e que esses casos estão sendo encontrados pelo acaso, pela taxa de incidência normal. Meu colega tem uma pergunta, o Glauco. Doutora, só para confirmar, nada muda no processo de produção e também na orientação das pessoas. Pode tomar a vacina? Nada muda, a vacina é segura até o momento. Nós não temos nenhuma evidência, de nenhum risco relacionado a coagulopatias ou neurológicos ou a qualquer outro evento. Tanto que quem entende disso, que é a EMA, a Agência Regulatória da Europa, e a OMS, ambas se pronunciaram em favor
de continuarmos a vacinação no Brasil e a nível mundial. Em relação às variantes, eu acho que é muito importante, uma notícia muito positiva, que nós fizemos os estudos in vitro e que a vacina realmente in vitro protege, tem uns títulos de neutralização excelentes em relação à variante do Brasil e a de Kent, que é a do Reino Unido. Vamos confirmar isso em estudos de efetividade, mas a exemplo da de Kent, provavelmente a eficácia é a mesma, acima de 70%. Bom, e quem já teve trombose é orientado a tomar, não tem problema nenhum, né? Isso o laboratório mesmo orienta. Doutora Sue-Ann Clemens, está correta a pronúncia? Clemens, perdão. Sue-Ann Clemens, muito obrigado, então, por ter conversado com a gente. A senhora que coordena a aplicação e a pesquisa da Oxford, a vacina de Oxford aqui no Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Obrigada pela oportunidade. Sue-Ann Clemens. Muito bem. E atenção, 12h e 46 minutos agora, um drama para quem trabalha dentro e também fora delas. É que, além dos profissionais que estão nas unidades de saúde, aqueles que vão até a casa dos pacientes também precisam fazer escolhas. A gente conta agora como é que está sendo feito o trabalho dos agentes da SAMU, que viu o número de chamados dobrar nesse momento de pandemia. Acompanhe. E quando a saúde pede socorro? Eu já fiquei 1 hora com o paciente dentro da ambulância aguardando leito, porque não tinha leito. E eu tentando explicar para o familiar, a gente vai conseguir. O familiar chorando, segurando a mão da mãe. Hospitais lotados e UPAs operando acima do limite. Se não há espaço, se não há leitos, para onde levar quem está doente? Tentam manejar o paciente de uma melhor maneira possível, mas a gente vê assim, às vezes eles pedem para nós, pelo amor de Deus, não traz mais paciente para cá, porque eu não tenho mais parede de oxigênio, eu não tenho mais O2. Há 1 ano, quando a pandemia se instalou no Rio Grande do Sul, o SAMU ainda trabalhava com margem. Eram, na maioria, casos ainda suspeitos e com quadros mais leves. Agora, a situação se inverteu. Nesse momento, a gente está tendo situações assim bem críticas, eu diria, né? Que dificultam o trabalho do SAMU, mas, mais uma vez, né? Como a gente está numa pandemia, numa situação caótica, a gente também entende o lado dos hospitais. Pacientes já apresentam baixa oxigenação no sangue e o quadro piora em questão de minutos, até mesmo dentro da ambulância. Muitas vezes o paciente ele tá bem, ele tá conversando, ele nem refere a falta de ar, né, que é a dispneia, ele nem refere a falta de ar, mas a gente vai verificar a oximetria, o paciente tá com a oximetria baixa, ele tem hipoxemia e a gente acaba tendo que manejar o paciente no local antes de levar ele, porque a gente sabe que o quadro dele vai piorar durante o caminho, como acontece muitas vezes. Na central do 192, chamados a toda hora e de todos os lugares, até de unidades de saúde. No pátio, a ambulância só para quando precisa passar pela higienização. Do outro lado da porta das emergências, o drama é o mesmo. Profissionais cansados, sobrecarregados e operando acima do limite daquilo que podem e daquilo que têm condições de fazer. Já são mais de 2 semanas em que as unidades de terapia intensiva estão com mais pessoas a serem atendidas do que o número de camas disponíveis. São muitos pacientes graves que a gente está vendo. É um pouco desnorteante, assim, às vezes. A gente tem que dar atenção para muita gente e, às vezes, a gente não consegue, porque você para ver um paciente que está piorando, o outro vai piorar do lado. Então, perguntamos de novo, o que fazer quando a saúde pede socorro? Eu já chorei na porta da ambulância, já chorei em porta de hospital, eu já chorei na casa do paciente. Então, assim, eu tenho certeza que o nosso psicológico está muito abalado, mas que nem ontem eu falei pro nosso médico, Rondon, eu falei para ele disse, tá difícil, Léo. Eu falei, eu sei, Rondon, mas se a gente cair, quem é que vai ficar? Vamos se segurar. A gente tem um ao outro, vamos se segurar e é isso que a gente precisa agora nesse momento. Palmas, o mínimo que a gente pode para esses profissionais que a gente
Lucas Abate, esses profissionais, Lucas, que tu conseguiste contar tão bem essa história emocionante e conseguiu traduzir pra gente todo esse drama que se vive, porque a gente sabe que vive num drama, mas a gente não vê, a gente não acompanha. E também o Lucas conseguiu trazer isso para nós e a gente valoriza mais ainda, né, o trabalho desse pessoal todo, dessas equipes do SAMU. Lucas. E a gente mostra tanto, André, a situação da emergência, mas a gente lembra que tem gente do lado de fora também que precisa entrar na emergência. E quem vai até a casa dessas pessoas, quem muitas vezes fala com os familiares, com os amigos, são esses socorristas do SAMU. André, são vários relatos que a gente recebeu, relatos até que a gente não pôde incluir na reportagem, até porque ficaria muito extensa. Vai ter que fazer mais mas são situações em que eles chegam na casa de uma família, por exemplo, está toda a família contaminada, todo mundo mal, e eles têm que escolher um ou dois que estão na situação mais crítica, porque não tem como levar todo mundo para o hospital. Então é uma verdadeira batalha que essas pessoas estão passando todos os dias, André. Tu vê só. E através disso que a gente consegue saber dessas histórias. Olha o que o Lucas relatou. Acho que vai ter que ter uma segunda reportagem, Lucas, porque essas histórias, né, Glauco, esses casos, a gente precisa saber e que eles estão acontecendo. Vejam isso. Infelizmente. Eles chegarem na casa e tem que fazer eles a escolha de quem que eles vão levar para o hospital, porque a família inteira contaminada, gente. É muito triste isso, né, André? É muito bem, feito o registro, parabéns pela reportagem, Lucas. Tem que fazer mais, sim, né? Tem que fazer mais para a gente conhecer o trabalho dessas equipes todas aí. Parabéns, muito bom mesmo. Muito bem, gente, atenção, olha só, hoje faz 2 meses que o Rio Grande do Sul começou a imunização contra a Covid-19. As 318 mil doses da Coronavac que chegaram ontem aqui no estado já estão sendo distribuídas também aos municípios e que cheguem cada vez mais, Glauco. Aqui em Porto Alegre, idosos com 75 anos ou mais estão sendo vacinados hoje em 21 unidades de saúde e 3 pontos de drive-thru. E um deles é novo, né, que é no estacionamento lá da PUC, né, Glauco? Exatamente. E há, inclusive, uma questão envolvendo os 3 governadores aqui do Sul, na reunião realizada ontem em Florianópolis, de um acordo para, através de um consórcio, buscar mais vacinas. O fato é que isso é apenas uma intenção, assim como existe na Grande Porto Alegre também, né? E está todo mundo esperando que chegue mais vacinas para poder vacinar as outras fases de idade, né, André? Lá no Nordeste se conseguiu, né, um grupo de governadores consórcios, é o que se tenta aqui em Porto Alegre também, né, na região metropolitana, mas todas as doses são direcionadas ao Ministério da Saúde, ele sim que vai fazendo a coordenação. Muito bem, 12h53, nós voltamos a falar sobre a abordagem polêmica que aconteceu aqui em Porto Alegre, de um guarda municipal. E este caso aconteceu aqui no Parque Marinha do Brasil, foi gravado, né, por um frequentador e o Lucas vai falar mais pra gente a respeito disso. Nós mostramos aqui, tem uma parte que defende a guarda municipal, tem outra parte que defende, né, que não precisava ser com tanto rigor, né, ser tão exigentes assim a guarda, os nossos guardas municipais. Lucas. E toda a história, André, tem 2 lados, é claro, a gente vai mostrar esses 2 lados para entender. Vamos desenhar esse cenário mais ou menos. Parque Marinha do Brasil, no bairro Menino Deus, alguns jovens reunidos e supostamente praticando esportes nas quadras que tem, o que é proibido, vedado pelo decreto estadual e municipal. A guarda municipal é chamada ou vê a situação e vai até lá conversar e pedir para essas pessoas se retirarem. Só que chegam lá e até segundo a versão da guarda, se deparam com um grupo que várias vezes eles já tiveram que avisar, várias vezes tiveram que tirar de lá. E o guarda municipal acaba se exaltando e fala isso, faz a abordagem dessa forma que a gente acompanha agora nas imagens. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12. Tô cansado de vir aqui pra falar com o marmanjo, porra. Chega. Pode pegar todo o material e se arrancar daí. Se não quiser ir preso. Essa abordagem, André, foi condenada, gerou bastante polêmica e foi condenada, inclusive, pelo prefeito Sebastião Melo, prefeito da capital, que disse que isso não é uma abordagem, não é uma orientação da Guarda Municipal. Até a gente tem esses tweets que foram feitos pelo Sebastião Melo em uma rede social.
André, como eu disse, toda a história tem dois lados e tem o outro lado que mostra o que, na verdade, esses jovens estavam fazendo por lá, né? Olha ali, ó, só o que disse o prefeito a respeito do vídeo que está circulando, onde é mostrado uma abordagem feita nessa quarta-feira 17, durante fiscalização nas quadras de esportes do Parque Maria do Brasil. A Guarda Municipal esclarece que não compactua com abordagens como a que foi realizada pelo agente. E aí, Lucas? E aí, André? Só que tem o outro lado. Agora a gente pode mostrar, inclusive, o que esses jovens de fato estavam fazendo. Já era errado aglomerar, mas tinha outra irregularidade sendo cometida por ali. Vamos ver. Os guri. Tá aí a polêmica, a gente queria uma tarde inteira falando a respeito disso, hein, Lucas? Vai ter gente que vai dizer que foi certo, que foi errado, mas tá aí, essa é a polêmica, André. Muita gente criticou a ação da guarda, outras pessoas disseram que é necessário. Depois de um ano de pandemia, as pessoas ainda não aprenderam que não podem frequentar esses espaços. Enfim, a polêmica tá feita. Muito bem, tá certo. A gente vai seguir nessa polêmica aí nos próximos dias também, certamente. 12h e 57 minutos agora. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Tá na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família Guerreiro. Está de volta ao Inter depois de quase 7 meses parado. Glauco Paza, como é que é a história do caô aí? Acabou o caô, Guerreiro voltou. Olha só, 7 meses, André. Nossa. 210. Quanta coisa dá para fazer em 210 dias? No caso do Guerreiro, deu para fazer cirurgia, se recuperar e voltar. Finalmente, no último jogo. O Internacional postou um material na rede social a respeito dessa recuperação e da volta do Guerreiro. Vamos ver aí. Acabou o caô, o Guerreiro chegou, o Guerreiro chegou, acabou o caô, o Guerreiro chegou. Eram momentos tristes quando eu veia os jogos. Eu tentava ver os jogos, né? Porque, para ser bem sincero, porque na verdade eu queria estar aí. Então me deixava muito triste não poder estar aí, ajudar meus companheiros, estar com eles, passar esse dia a dia que a gente tem, né? Então eram momentos muito difíceis para mim. Acabou o caô! Era complicado, era muito complicado, sem poder dormir, às vezes tinha dor, era incômodo dormir com o bracer, aquele aparelho, esse negócio que bota aí no teu pé para tu não poder dobrar a perna. Era muito incômodo, cara, era cada coisa, joelho muito inchado, tinha que estar botando gelo, algumas coisas que eram um pouco chatas. Acabou o caô! Já chegar sabendo que vou jogar é uma sensação diferente. E vou jogar depois de 7 meses ou 6 meses e pouco, é uma sensação diferente. Então eu me senti muito feliz, me senti como se fosse tudo novo. Acabou o caô! Tenho uma expectativa ao máximo, eu voltando também a jogar, e para mim é uma situação diferente, uma situação onde eu tenho mais empolgação, né? Porque, quero dizer, me recuperei, fiz um sacrifício incrível, me recuperei em pouco tempo e eu quero chegar e conseguir tudo isso. Tá, e reforço para o Inter, que já estava dentro de casa. Sim, acontece isso. Agora, recuperado de lesão, é um baita reforço o jogador Guerreiro. E consegue recuperar bem, hein, Glauco? Porque, olha, foi um tempão. Olha, quem teve lesão diz o seguinte, nos primeiros lances, nos primeiros jogos, tem sempre aquele medo. Sim. Só depois é que vai passar, né? Então, certamente, ele ainda vai sentir por um certo tempo aí, né, André? Vamos mudar do ataque para a defesa, do Inter para o Grêmio? Porque no Grêmio há a procura por goleiro. Afinal de contas, Paulo Vitor, Vanderlei, Será ele, então, Breno? Na tela. Essa defesa aí tá dando esperança pro torcedor gremista. O jovem Breno, de 21 anos, é o novo titular do Gol Tricolor. Pelo menos por enquanto. Ele tinha confiança em todo mundo. E se saiu muito bem, da mesma forma que o Léo. Enfim, a garotada saiu bem. É isso que a gente quer.
A gente procura lapidá-los, a gente procura passar toda a confiança no mundo. Eu não falei para eles, antes mesmo deles entrarem em campo, para eles jogarem livre, leve, soltos. O torcedor do Grêmio anda meio saudosista quando o assunto é goleiro. O último camisa 1 que atuou no tricolor de maneira afirmada foi Marcelo Groy. Mas para vê-lo em ação hoje, tem que pesquisar em árabe. Groy deixou o tricolor há 2 anos, rumo ao Al Ittihad da Arábia Saudita. Já é ídolo por lá, melhor goleiro do campeonato local em dezembro. Claro, o Marcelo é um ídolo da torcida, né? Ele é o ídolo do clube. É uma referência aqui pra gente, né? Que sobe da base, por toda a história, por toda a trajetória que ele levou. Outro ex-gremista que causa uma certa nostalgia é o Cássio. Mas esse... Quanto ao Cássio, nós não temos nenhuma intenção não de trazer o jogador. Paulo Vitor caiu em desgraça depois das finais da Copa do Brasil. Foi a aposta do Renato para os duelos com o Palmeiras. Eu achei melhor o Paulo Vitor pelo que ele teve as oportunidades e fez por merecer. Mas não deu certo. Vanderlei voltou na semana passada contra o Ayacucho e foi inseguro. Falhou. Levou gol que não é acostumado a levar. É um jogo de Libertadores. É um jogo perigoso. Se eu coloco o Breno, que é um jogador jovem, de um futuro grande aqui dentro do clube, e ele falha, ele poderia ficar queimado também. Agora é a vez do Breno. O goleiro que estreou lá no Gauchão 2019, num Grenal cheio de reservas. É a aposta do momento, mas com um sonho de virar realidade. E quem sabe, hein, Glauco, daqui pra frente possa surgir agora no novo centro de formação de profissionais, jovens profissionais que o Grêmio está inaugurando. CT de Eldorado, recém-inaugurado, com recursos próprios, vai sair muita gente boa. Agora, para terminar, André, sabe aquela fase ruim que o pão cai com a manteiga para baixo? Sim. Tropeça no pinico quando levanta, o anão cresce no circo, foi a Noite dos Gaúchos na Copa do Brasil, Caxias, Esportivo... O que tá rindo, rapaz? Deixa eu quieto aqui. Nunca tropeçou no pinico. Ah, vai dizer que não. Tá bom, tá. Caxias, Esportivo, Santa Cruz, 3 gaúchos caíram ontem. O problema não é só tropeçar, é tropeçar e virar o pinico. Eu tô falando pinico vazio, ele não tinha sido usado ainda, rapaz. Calma. Caxias, Esportivo e Santa Cruz tropeçaram no pinico, ou melhor, foram eliminados. Fortaleza ganhou do Caxias, o Esportivo perdeu para o Remo. Mas a gente quer destacar um lance específico. Santa Cruz empatou em casa, lá em Santa Cruz do Sul, com o Joinville. E sabe o que aconteceu? O jogador foi expulso. Tá ali no cantinho do vídeo, lá em cima, ó. O Benguelê, glorioso Benguelê, tentou brigar com o próprio colega de time, o Edson Ratinho. Aquele mesmo que passou pelo Inter. Tentou dar, ó, de cabeça e foi expulso. Contra o próprio companheiro. Mas onde é que... deve ser a pandemia. Ô, André, não pode isso. Nem tropeçar no pinico. Deve ser a pandemia. Deve ser a pandemia. Bom, gente, mudando de assunto rapidinho, olha só. Valeu, amanhã a gente volta a falar de esporte. Lembrando sempre, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Olha só essa história aqui, um susto. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Um caminhoneiro aqui do Rio Grande do Sul. Conta pra gente, Glauco. Pois é, e bota susto nisso. Nossa. A gente já comentou alguma coisa a respeito disso, né? Olha ali o caminhão. O caminhão, cujo motorista é de Lajeado, simplesmente caiu de cima de uma ponte. Isso aconteceu na cidade de Colômbia, que faz divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Ele perdeu o controle do caminhão. Este acidente foi ontem de manhã, tá? O Leandro Dias, que, como eu disse, é morador de Lajeado, estava sozinho e ele conseguiu sair do caminhão e nadar até ser resgatado por pescadores. Segundo informações da polícia, o pneu do caminhão estourou e ele perdeu o controle, por isso aconteceu este acidente. O caminhão estava carregado com enlatados, ou seja, carga muito pesada realmente. Agora, assim, ó, vendo essas imagens, ele renasceu. Parabéns ao Leandro, comemore, porque realmente as imagens assustam, André. Não, e o que pode ter ajudado, a gente percebe que a água é muito clara. Isso deve ser uma represa, né? Deve ser uma represa. E o que deve ter colaborado e ajudado ele muito, certamente é uma represa, sim. Está com jeito de ser uma represa, porque a água é muito, muito transparente, né, Glauco? Sim. E isso deve ter ajudado bastante na hora dele sair do caminhão e conseguir, porque se é uma água escura de um rio, por exemplo, é muito mais difícil. Porque ele teve que ainda sair do caminhão e, imagine só, conseguiu ser resgatado logo em seguida. Que coisa boa. E eu tô olhando a altura ali, é alto, hein? Tá doido.
E é o baque, imagina, do caminhão. Bom, tá na hora de ir embora, gente, é isso? Já? Tá na hora de ir embora. Ó, rapidinho, ó. O SBT Rio Grande está terminando. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20, segunda edição com o Chemali. E a gente volta amanhã a partir das 11h40, tá bom? Obrigado a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.